A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Brasil e Estados Unidos fecham acordo para uso comercial da base de Alcântara. Governo federal anuncia que aeroportos do Maranhão serão leiloados. E um deputado do Maranhão foi preso suspeito de agredir músico e policial no Piauí. Em São Luís, 50 casas são interditadas por risco de desabamento. 2 partidas movimentaram o campeonato maranhense durante o fim de semana. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, 11 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Começo de semana com sol e calor no Maranhão. Entretanto, na faixa norte do estado, chove a qualquer hora. São Luís amanheceu com tempo ensolarado e nuvens esparsas, mas tem previsão de chuva a qualquer momento do dia e da noite. A temperatura máxima na capital é de 30 graus. Continua a previsão de chuva também para as cidades de Imperatriz e Lima Campos. Nesses locais, a máxima não deve passar dos 33 graus. Em Marajá do Sena, variação de nuvens com possibilidade de chuva a qualquer momento. Na cidade de Maracassumé, a máxima é de 30 graus. Para amanhã, terça-feira, no norte do Maranhão, o céu fica encoberto e chove a qualquer hora. Em São Luís, 50 casas foram interditadas por riscos de desabamento. Quem tem as informações é a repórter Renata Martins. Os imóveis interditados ficam no bairro Vila Bacanga, na capital maranhense. As casas foram construídas em uma área de risco, em cima de uma barreira. Com a intensificação das chuvas em São Luís, a Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontaram que a área tem alto risco de deslizamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, equipes da Defesa Civil avaliam a situação no local para adotar as medidas necessárias. A Prefeitura de São Luís está fazendo a identificação, o cadastramento e o acompanhamento das pessoas que tiveram que deixar suas casas. As famílias que não foram abrigadas em casas de familiares serão encaminhadas para abrigo temporário ou vão receber auxílio moradia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Trânsito. Carreta carregada de soja tomba ao tentar desviar de buraco na BR-230. E Andelo Souza. Uma carreta carregada de soja tombou no fim da tarde deste domingo, dia 10, após tentar desviar de um buraco na BR-230, entre os municípios de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente que deixou o condutor da carreta levemente ferido aconteceu por volta das 17 horas no quilômetro 387 da BR-230, quando o motorista foi desviar do buraco, perdeu o controle do veículo e tombou na pista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros ao motorista que não teve a sua identidade revelada. Central de Notícias. Informações do G1 Maranhão, de São Raimundo das Mangabeiras e Ângelo Souza. Plantão policial. Na cidade de Imperatriz, o proprietário de um bar, identificado como Cleidson Alves dos Santos, foi assassinado com 3 tiros dentro do seu estabelecimento comercial por volta do meio-dia de domingo. De acordo com a polícia, 2 homens em uma moto chegaram ao local e um deles efetuou os disparos e logo em seguida fugiram sem deixar pistas. Em Timon, bandidos tentaram roubar a agência da Caixa Econômica Federal, mas o alarme disparou e os elementos fugiram. A tentativa ocorreu na noite desse domingo.
Em São Luís, 2 jovens de 18 anos foram mortos durante o fim de semana. A polícia não divulgou a motivação do duplo homicídio. Na cidade de Açailândia, Felipe do Nascimento, de 30 anos, foi preso suspeito de matar um outro homem por causa de R$2 em janeiro do ano passado. O crime aconteceu na rodoviária da cidade. A vítima estava embarcando o filho em um ônibus quando Felipe pediu a quantia em dinheiro, que foi recusado por Francivaldo, a vítima. Após não receber o dinheiro, Felipe, que seria usuário de drogas, teria ficado revoltado e desferiu uma facada no peito da vítima. OAB Maranhão pede apuração de conduta de policiais que amarraram crianças no Maranhão. As informações com a repórter Taliana Luiz. Após o episódio em que 2 crianças de 9 e 10 anos foram amarradas com uma corda e levadas de Camburão para a delegacia na cidade de Caxias, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade, Agostinho Neto, informou que vai representar junto ao Ministério Público Estadual para apurar as responsabilidades dos policiais militares envolvidos no caso. Na última sexta-feira, imagens gravadas por celular mostram o momento em que as crianças são retiradas da parte traseira do Camburão e levadas para a delegacia. Segundo os policiais, elas foram apreendidas por suspeitas de terem assaltado uma residência. O presidente da OAB classificou o caso como absurdo e que ainda nesta segunda-feira vai dar entrada na representação após reunião do Conselho. Em nota, a Polícia Militar do Maranhão informou que afastou os policiais envolvidos. De acordo com a PM, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular está acompanhando a apuração da conduta dos policiais. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Maranhão manifestou repúdio pela ação dos policiais. O Estatuto da Criança e Adolescente determina que adolescentes que cometem algum ato infracional sejam responsabilizados com sanções que vão da mais leve, que é a advertência, até a mais rígida, que é a privação de liberdade. Em todas as situações, a autoridade não poderá conduzi-los em condições que atentem à sua dignidade. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Confira a seguir. Governo federal anuncia que aeroportos do Maranhão serão privatizados. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Acusado de assassinar idosa de 106 anos é condenado a 30 anos de prisão. Letícia Castro. O Poder Judiciário da comarca de Riachão, no interior do estado, condenou o acusado Alípio Noleto da Silva à pena definitiva de 30 anos de prisão por crime de latrocínio, ocorrido no dia 17 de novembro do ano passado, no município de Feira Nova do Maranhão, contra a idosa Antônia Conceição da Silva, de 106 anos de idade. O magistrado Ellison Santos da Silva, titular da comarca, manteve a prisão preventiva do acusado e fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Na denúncia, consta que no dia 17 de novembro de 2018, por volta de 1h da manhã, na rua Tocantins, no centro do município de Feira Nova do Maranhão, Alípio da Silva teria invadido a casa da vítima no intuito de subtrair dinheiro ou objetos de valor econômico, quando, ao ser surpreendido pela idosa na cozinha e ser reconhecido como um dos sobrinhos netos da vítima, decidiu matá-la com empurrões e golpes de faca na cabeça. O julgador também condenou o acusado ao pagamento de R$40 mil aos herdeiros da vítima como reparação civil pelos danos morais e materiais. O crime, que teve grande repercussão social no país, foi julgado pelo judiciário em menos de 4 meses. De São Luís, Letícia Castro. Repercutiu no meio político durante o fim de semana a prisão de um deputado do Maranhão após ter agredido um músico e um policial militar no Piauí. Os detalhes na matéria de André Marques.
No fim de semana, no meio político, o destaque foi a confusão em que se envolveu o deputado estadual do Maranhão, Fábio Macedo, do PDT. Ele foi detido suspeito de agredir um músico e um policial militar na madrugada do último sábado, em uma casa de shows na zona leste de Teresina, no Piauí. O parlamentar foi autuado por lesão corporal e resistência à prisão. Segundo a Polícia Militar, o deputado jogou um copo de vidro no rosto de um músico da banda Léo Cachorrão e também feriu um sargento da Polícia Militar na mão. Você lesionou duas pessoas, um policial e outro cidadão. Policial? Eu nem desci nele, pô. Não desci. Eu tenho prova também. Eu sei descer nele. Rapaz, desci em você. Eu tô aqui lesionado. Não, não foi eu, não. Não fui eu. E eu sou deputado, eu sou rico, hoje vão lá te matar, pagar pouco. Vou te pegar. Eu te mato. Eu sou Guilherme Macedo. Tranquilo. Pega o Guilherme Macedo. Tranquilo. Vou te matar. O deputado foi conduzido para a Central de Flagrantes de Teresina e liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. O cantor Léo Cachorrão enviou uma nota de esclarecimento sobre a confusão que, segundo ele, começou após negar o microfone ao deputado. O vocalista lamentou o episódio e afirmou que a banda continuará a cumprir a sua agenda de shows. O deputado estadual Fábio Macedo também enviou nota à imprensa. O parlamentar afirmou que após o consumo de bebidas alcoólicas associadas a medicações para tratamento de saúde se envolveu na confusão. Ele alegou ainda enfrentar problemas de depressão e alcoolismo e no momento da confusão estava sem o controle de suas faculdades mentais e estado de embriaguez. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Política. Brasil e Estados Unidos concluíram na semana passada as negociações do novo acordo de salvaguardas tecnológicas que permite o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão. O tema é debatido pelos dois países desde 2000, quando o governo Fernando Henrique Cardoso assinou o acordo, rejeitado na sequência pelo Congresso Nacional. Trata-se de uma parceria com os Estados Unidos na exploração comercial do Centro Espacial de Alcântara. Em razão de sua localização geográfica, é possível economizar até 30% do combustível para o lançamento de satélites. O acordo dura 1 ano e pode ser revisado. A ideia dos governos é encerrar os trâmites a tempo de os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump assinarem o acordo no encontro que terão na Casa Branca, em Washington, no próximo dia 19. Vice-governador e ministro da Infraestrutura vistoriam obras de duplicação da BR-135. Repórter Darlan Andrade. Em sua visita ao Maranhão na última sexta-feira, dia 8, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, foi duro ao garantir que vai cobrar das empresas responsáveis um serviço de qualidade no que diz respeito às obras de infraestrutura do país. No caso específico, se referiu à duplicação da BR-135, contrato cumprido até Bacabeira, mas que, apesar do pouco tempo de execução, já apresenta uma série de problemas. O ministro visitou o trecho acompanhado de prefeitos da região, deputados federais, estaduais, de representantes do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, da senadora Elisiane Gama e do vice-governador Carlos Brandão, representando o estado. Aliás, esta visita nasceu exatamente a partir de uma audiência do vice-governador com o ministro, que aconteceu em Brasília no dia 9 de janeiro. Na oportunidade, Brandão, que exercia interinamente o cargo de governador do estado, solicitou ao ministro, juntamente com toda a bancada federal, uma especial atenção à situação das obras da BR. Em relação à continuidade da duplicação e da questão dos quilombolas, o ministro disse acreditar em uma solução rápida para que a obra seja concluída o mais depressa possível. Existem duas questões, que é uma questão de atualização do projeto, que já está sendo feita em função do aumento do volume de tráfego em relação àquilo que o projeto já é mais antigo. Então, o tráfego teve que ser atualizado e o pavimento redimensionado, isso já está feito. O vice-governador Carlos Brandão ressaltou que a visita do ministro deixa todos muito otimistas. Além disso, Brandão lembrou que a preocupação do governo federal com a estrada reforça a boa relação institucional que o novo governo tem com o estado. Tem uma relação institucional, já tivemos antigamente, um mês atrás, uma visita com o ministro dos Transportes, juntamente com toda a bancada federal, e fizemos a nossa reivindicação e agora está sendo feita a vistoria. Não tenho dúvida que as coisas vão andar e com certeza essa estrada vai ser recuperada rapidamente. Confira em instantes aqui no Jornal Central. Pesquisa aponta crescimento da intenção de consumo das famílias maranhenses. Estamos apresentando
Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Pesquisa aponta crescimento da intenção de consumo das famílias maranhenses. A matéria é de Josi Frazão. Dados da pesquisa mensal de intenção de consumo das famílias, realizado pela FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado do Maranhão, apontam que em fevereiro, o nível de intenção de consumo das famílias, o ICF, alcançou 113,9 pontos, ou seja, um leve aumento nos últimos meses. Em comparação ao mês de janeiro, que apresentou 113,4 pontos, houve uma estabilização. No entanto, o crescimento é comparado ao do ano passado. O superintendente da FEComércio, Max de Medeiros, explica. Mas se você considerar desde junho do ano passado, a gente está num momento aí de crescimento dessa intenção de consumo. Então, desde junho do ano passado, quando a gente tinha um pessimismo com relação ao consumo, a gente marcava apenas 95 pontos, de lá para cá a gente está numa escalada, num crescimento contínuo. O indicador bateu novo recorde e alcançou o maior patamar absoluto desde dezembro de 2013. Então o consumidor vai ganhando confiança. Um dos indicadores que mostra a confiança, por exemplo, é o emprego. Final de 2018 nós encerramos o ano com um crescimento aí no número de empregos. Foram mais de 4 mil vagas criadas somente em São Luís. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. Confira agora na matéria de Yasmin Paiva as dicas de concursos para o Maranhão. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso da Prefeitura de São Bento, a 360 quilômetros de São Luís. São 222 vagas para contratação imediata e cadastro reserva para professores e monitores. Remuneração de R$ 1.300 a R$ 1.400. Carga horária de 40 horas semanais. Inscrições até 11 de março, exclusivamente no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Travessa Major Carlos, em São Bento. Tem também o concurso da Prefeitura de Itapecuru-Mirim, a 117 quilômetros da capital. São 188 vagas para contratação imediata e cadastro reserva, para níveis médio e superior, em cargos como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, farmacêutico, professor de educação física, técnico em enfermagem, entre outros. Remuneração de até R$ 2.600. As inscrições podem ser feitas até dia 8 de março pelo site institutocoelhoneto.org.br. Taxas de R$ 80 a R$ 100. Finalizando com o concurso da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras, a 707 quilômetros de São Luís. São 198 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridades, para cargos como motorista, cozinheiro, vigia, agente administrativo, técnico em informática, fisioterapeuta, químico, entre outros. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 5.000. As inscrições podem ser feitas até dia 13 de março pelo site institutomachadodeassis.com.br. Taxas de R$ 55 a R$ 110. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yasmin Paiva. IEMA lança edital com mais de 2.000 vagas para cursos profissionalizantes. Os detalhes com o repórter Adilson Souza. A solenidade de assinatura do edital aconteceu no auditório da reitoria do IEMA em São Luís. São 2.015 novas vagas para os cursos profissionalizantes de informática, mecânica de motocicleta, assistente administrativo, entre outros, que estará disponível nas unidades dos municípios de Açailândia, Caxias, Codó, Carolina, Coroatá, Imperatriz, Pinheiro, Pedreiras, Ribeirão
Ribeirãozinho, São Mateus, Timon e São Luís. Para o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, o governo do estado está fazendo o seu papel de qualificar os maranhenses através desses cursos. Os cursos profissionalizantes também visam atender aquelas pessoas que vêm sendo resgatadas do trabalho escravo no Maranhão e no Brasil, e com isso que a gente possa enfrentar de forma clara, focada, esse crime contra a humanidade. Sobretudo para que você possa enfrentar desigualdades sociais do nosso estado. Anderson Lindoso disse que os cursos são uma oportunidade na gestão do governador Flávio Dino para transformar a realidade educacional no estado. É dando essa oportunidade. Então o governo do estado está dando oportunidades, tanto com as escolas da SEDUC, escola em tempo integral, as escolas regulares, como as escolas como os IEMAs, com os cursos profissionalizantes. E hoje a gente está abrindo aí mais de 2.000 vagas. Durante o discurso do reitor do IEMA, Jonathan Almada, ele explicou que o edital é uma continuação do acesso à população para um curso profissionalizante. E só nesse primeiro semestre já estamos com mais de 2.000 vagas de curso profissionalizante que vai atender as demandas daqueles lugares, as demandas sociais, demandas econômicas, e vai garantir um dos direitos fundamentais, que é o direito a uma profissão. Segundo o IEMA, na primeira gestão do governador Flávio Dino, mais de 20.000 pessoas foram capacitadas em cursos espalhados em todo o estado do Maranhão. Os interessados poderão também fazer as inscrições através do site www.iema.ma.gov.br. De São Luís, Adilson Souza. Você confere no próximo bloco. Inscrições para o programa Cheque Minha Casa encerram esta semana. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15.000, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3.000 quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O programa Cheque Minha Casa do governo do Maranhão está com inscrições abertas. Famílias de baixa renda que queiram melhorar as condições de suas moradias têm até sexta-feira para fazer as inscrições. Serão 4.000 contemplados nessa segunda fase. As inscrições são realizadas exclusivamente via internet por meio do preenchimento de um formulário eletrônico que pode ser acessado tanto nos sites do governo do Maranhão ou da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano. Nesta segunda edição, o Cheque Minha Casa vai atender a região metropolitana de São Luís, que abrange 13 municípios: Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Passo do Lumiar, Presidente Juscelino, Rosário, Raposas, São José de Ribamar, Santa Rita e São Luís. Secretaria da Mulher lança pacote de ações em prol das mulheres maranhenses. A matéria é de Ismael Gama. A secretária estadual da Mulher, Ana Mendonça, assinou um termo de parceria para capacitação e contratação de mulheres vítimas de violência no estado. A exemplo disso, a CAEMA, vamos assinar juntos com a CEMU, esse curso de capacitação para as mulheres. 10% das inscrições feitas dentro desse curso vão ser direcionadas às mulheres vítimas de violência. E além do curso de capacitação, haverão também as contratações, mas também não só a CAEMA, exemplo também do IEMA, que vai direcionar 5% das vagas no Maranhão inteiro, desses cursos de capacitação também para as mulheres que sofrem a violência. O secretário de Segurança do Maranhão, Jefferson Portela, anunciou medidas para combater a violência contra a mulher no Maranhão. A criação da Superintendência Estadual da Mulher, o Núcleo Consultivo de Segurança, formado por um conselho
conselho, 3 mulheres da Polícia Militar, 3 da Polícia Civil, 3 do Detran e 3 do Bombeiros, um conselho só de mulheres para sugerir gestão pública de segurança. O governador Flávio Dino também participou da solenidade e destacou a importância da mulher na sociedade. Luta por igualdade e por justiça é a marca principal desse dia, uma luta que vem de muito tempo, muitos séculos de caminhada, muitas conquistas, direitos políticos, direitos sociais, mas acima de tudo muitos desafios. Olhar para frente com esse espírito de continuidade da luta e das conquistas, de evitar retrocessos. O nosso governo vai continuar esse trabalho de apoiar as políticas públicas para as mulheres, que nós acreditamos na bandeira da igualdade e da justiça. Esporte. Motoclube e Salgueiro ficam no empate pela Copa do Nordeste em jogo realizado neste domingo. Paloma Pinheiro. O jogo foi marcado por várias falhas técnicas com poucos bons momentos. Na primeira etapa, o rubro-negro jogou recuado, optando pelos contra-ataques. Já o Carcará do Sertão avançou, buscando oportunidades. No segundo tempo, o avanço do Papão garantiu maior emoção à partida. Os times conseguiram criar oportunidades, mas sem sair do placar inicial. Após a partida, o Papão segue na lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste com 7 pontos. O Moto segue agora com os preparativos para enfrentar o MAC neste domingo, às 4 da tarde, no Castelão, pelo Campeonato Maranhense. Paloma Pinheiro, Jornalismo, Universidade FM. Pelo Campeonato Maranhense, 2 partidas movimentaram neste fim de semana. Jalber Pereira. Jogando em casa no estádio Costa Rodrigues no último sábado, a equipe do Pinheiro empatou com o Santa Quitéria pelo placar de 2-2. O Búfalo da Baixada, que precisava da vitória para entrar no G4, iniciou a partida no ataque, e o Santa Quitéria, por sua vez, tentava surpreender o adversário nas jogadas de contra-ataques. Foi assim até que o anfitrião abriu o marcador aos 46 minutos do primeiro tempo com Paulinho. Na volta para o segundo tempo, o PAC veio com a missão de ampliar a vantagem, para não depender da vitória na última rodada da primeira fase contra o Sampaio, no próximo domingo, enquanto que o Santa Quitéria precisava empatar a partida, para não ficar na lanterna da competição. Com importâncias singulares para os dois lados, a partida esquentou, e aos 22 minutos do segundo tempo, Juninho Pindaré aumentou a vantagem para o Pinheiro, e quando parecia que tudo estava decidido, começou então a reação do Santa Quitéria. Vitor diminuiu aos 42 e Diogo empatou aos 46. Com o resultado, o Búfalo foi a 8 pontos ganhos e o Santa Quitéria foi a 2 pontos ganhos na competição. Só que o Santa dependia do resultado da outra partida entre Cordino e Ribamar, um jogo atrasado da 5ª rodada. Essa partida entre Cordino e São José foi marcada em decisão judicial, já que a partida chegou a ser iniciada, mas por falta de laudos técnicos, a partida foi interrompida naquela oportunidade, no estádio Cerejão, em Rosário. Com isso, a Justiça Desportiva marcou uma nova partida e determinou que a mesma fosse realizada em campo neutro. O local escolhido foi o estádio Pinheirão, em São Mateus, local onde o Santa Quitéria manda seus jogos nessa competição. O Cordino, que ainda não tinha somado nenhum ponto na competição, foi para cima do adversário e venceu por 3-0 São José. Com o resultado, o Cordino foi a 3 pontos e doou a lanterna como um presente de grego para o dono da casa, Santa Quitéria. Com informações do esporte, Jalber Pereira, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, e também no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jânio Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina. Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.